Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês. Queria deixar já os meus contatos, o meu e-mail gislainevicente07@gmail.com, Facebook Gislaine Araújo e logo abaixo Gislaine Vicente. Meus dois telefones comerciais, o WhatsApp 11 977547604 e o 9-2006-1386. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da indumentária no candomblé e principalmente dos fios, que na Umbanda é chamado de cordões ou são chamados de guias, né? Porque podem ser os guias santos, né? Santos de devoção, como podem ser as guias que são os nossos fios no candomblé. Os fios, eles têm uma graduação. Então, por exemplo, o abian. O abian tem um fio que é mais fino, que é um fio que a gente costuma dizer de uma perna só, que seria o fininho, que as pessoas, quando estão se iniciando, trabalham com esse fio, ou usam esse fio. É o chamado de uma perna só. É um fio simples, sem grandes miçangas, mas que já serve de proteção depois de devidamente consagrado e colocado a contento para utilização. Vale lembrar que qualquer fio, que quando ele é feito, você vai acender uma vela para poder confeccionar aquele fio, porque ele tem que ter uma energizada. Depois vão passar por alguns procedimentos para essa energização. E aí, sucessivamente, você vai ter as pernas, como a gente costuma dizer. Então, o de uma perna é aquele fio fininho, de 2, de 3, de 4, até de 7 fios ou de 7 pernas, dependendo do orifício onde você tem que passar o cordonê, que seria o fio para colocação das miçangas, que é aquele cordão, né? Então você tem depende muito do orifício que ele tem para você passar as outras linhas, vamos dizer assim, que são as chamadas pernas. Como eu disse, eles têm graduações. Então, assim, cada orixá, ele tem o seu fio específico. Então, que tem suas variações justamente por causa da chamada qualidade, né? Como são, por exemplo, vários oguns. Então, cada ogum, ele tem a sua cor primordial, que é o azul marinho. Mas cada um tem uma forma. Alguns são com vermelho, outros com branco, outros com azuis de tonalidades mais claras. Então, cada forma de se fazer um fio, ele tem uma tonalidade
por consequência do enredo. O que nós chamamos de enredo? Grosso modo, nós temos até 7 orixás na composição do nosso enredo, quer dizer, da nossa história, do nosso destino, da nossa personalidade. O enredo é o que compõe a nossa personalidade. Então, assim, conta-se, né, os historiadores, os estudiosos, contam 7 orixás. Então, cada um tem uma graduação, uma porcentagem na sua personalidade, que vão influenciar o seu modo de ver a vida, o seu temperamento, como, né, você encara as coisas, que seria como um signo, e não deixa de ser, né, uma espécie de signo. Então, você tem determinadas maneiras para você reagir a determinados momentos. Então, por exemplo, como eu disse de Ogum, de Xangô também, você tem várias formas, porque você tem com branco, você tem com outras tonalidades de marrom, de Yansan, que aí quando você tem Onira, você tem com o rosa, enfim, você tem N maneiras de fazer aquele fio, porque ele tem passagens, ele tem uma personalidade para que você faça essa confecção. Eu disse dos mais finos e existem os mais grossos, que aí isso já tem uma graduação dentro do candomblé. O Abian, ele ainda vai se iniciar. O Omorixá já é uma pessoa feita, e aí ele começa a caminhada dele dentro da religião. Como é uma religião iniciática, são 7 anos para que ele comece a ter novos desafios. Então seria uma base até os 7, e a partir dos 7 ele já começa a andar sozinho em algumas coisas, mas sempre ao longo do tempo e da vida ele vai aprendendo, porque é uma religião complexa. Não há uma fórmula pronta e não há uma cartilha. Tem alguns procedimentos, naturalmente, mas ao longo do tempo e da vida você vai aprendendo mais algumas coisas e sempre com a humildade, que é isso que se prega. Daqui a pouco nós voltamos. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos da Sensorial FM. E eu dizia sobre a feitura dos fios. Como eu dizia, tem essa graduação. Então, quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais grosso, vamos dizer assim, o fio vai ficando. Então, se ganham pedras maiores, firmas, que é aquela miçanga mais compridinha, que é cilíndrica, para fechar o fio. Elas vão se modificando, vão ficando maiores, vão ficando mais trabalhadas, já sai daquela coisa mais lisa, mais básica, para uma coisa mais trabalhada, né? Tem firmas que são importadas, miçangas que vêm de longe. Por exemplo, tem de Gana, vem algumas pedras dessas, muito trabalhadas, muito bonitas, e que não se encontram em território brasileiro. Justamente por isso que elas são muito valiosas, são mais caras. Às vezes o material é até mais básico, né? Mas o trabalho com que elas são feitas, né? Um acrílico, um barro, uma coisa diferenciada, mas é a forma de fazer. Então, muitas são feitas aqui, porque o mercado brasileiro tem condição de fazer.
as indústrias brasileiras têm condição de fazer. Porém, algumas dessas firmas ou dessas contas são vindas de Gana, por exemplo, que são belíssimas. Algumas são mais achatadas e a forma de fazer conta muito. Existem alguns fios que são mais trabalhosos para se fazer, como, por exemplo, os chicotes. Os chicotes, eles são várias miçangas, mas eles são trabalhados de uma forma torcida. Então, você tem que fazer aquilo com uma certa destreza para ele poder ficar bonito, porque ele vai sendo torcido, uma espécie de torcida que se dá em todos os fios menores, e aí eles se tornam um fio maior. Então, ele tem toda uma forma trabalhada de se fazer, que dá um pouquinho de trabalho, né? Vamos dizer assim. Ele demora-se um pouquinho para fazer. É evidente que quanto mais destreza tem a pessoa, mais experiência, mais rápido ela faz. Mas tem alguns que têm requintes que não é todo mundo que sabe fazer. Então, mas assim, todos podemos aprender, todos podemos fazer. Porém, tem alguns que são mais trabalhados. E aí são os detalhes. Tem gente que coloca búzio, tem gente que coloca uma pedra de marfim, uma coisa de ouro, um signo que é um pingente, uma coisa diferenciada para ter essas coisas mais personalizadas, né? Porque é verdade que as pessoas gostam muito assim de ter o apuro, não só nas roupas, mas nos seus apetrechos, não só suas, mas como dos seus santos, das suas entidades. Então, eles são mais feitos com apuro, né, com cuidado maior, diferenciado. Porque eu quero uma firma diferente. Isso, então faça. É bastante significativo quando a própria pessoa faz, porque você coloca ali o seu amor, a sua intenção, a sua forma de fazer. Mas, como a vida de todos nós, a vida moderna é corrida, nem todo mundo consegue fazer. Eu dizia do tamanho. Então, algumas são muito grandes, e aí denota a senioridade de quem está usando, do seu posto ou da sua idade de santo, que normalmente quem usa cada vez mais vistosos ou maiores, naturalmente tem mais tempo dentro da religião. Isso é praxe, isso é um signo, isso é uma identificação que é comumente utilizada dentro da nossa religião. Então, quando você vir pessoas com fios muito grandes, belíssimos, com firmas, com bolas, com búzios, com, enfim, qualquer outro apetrecho, perceba que ali está denotado a idade de santo que a pessoa tem. Isso é praxe. Isso é um sinal, a gente fala uma insígnia, né? É um signo, um código visual que você vai identificar assim que você observar a beleza daquele fio e a grandeza dele também. Já já nós voltamos. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao 1001 Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, eu gostaria também de lembrar que
toda a movimentação que a gente fala em respeito à religião, a gente procura sempre passar as melhores informações, sem nunca a gente passar por cima dos preceitos e das proibições, digamos assim, que a gente possa fazer. Porque, na verdade, tudo que a gente fala, a gente precisa ter um certo discernimento, porque existem graus dentro da própria religião. Então, por exemplo, como eu digo, em relação aos fios, tem graduações. Por exemplo, o Rungev é um fio que ele tem uma graduação dentro da religião. Então, não são todas as pessoas que podem utilizá-lo. Porém, existem na iniciação dos omorixás, dos filhos de orixá, a utilização de vários fios pertencentes àquele início de ciclo pelos quais eles vão passar. Então, por exemplo, existem um filho de Oxalá. Ele vai utilizar todos os fios pertencentes ao enredo dele e também aqueles que são importantes. Por exemplo, em relação ao pai de santo, à mãe de santo, se for o caso. Tem do primeiro santo, do segundo, todo aquele enredo que é feito. Porém, logicamente, nem tudo é falado, nem tudo é passado para ele, porque é um início de ciclo. Então, o aprendizado vai ao longo do tempo. E esse aprendizado, ele é destrinchado durante todo aquele aprendizado dos primeiros 7 anos. Junto com os fios, ele vai também com o Mocan, que o Mocan é o que faz o elo entre o Omorixá, o filho de orixá, e o orixá em si, né? A entidade, vamos dizer assim. E aí o santo é como se fosse uma ligação entre céu e terra. E essa ligação perdura durante toda a existência da pessoa dentro da religião. Isso é muito importante que se mantenha sempre o uso do Mocan, porque isso representa a submissão ao santo. Então, assim, a pessoa passa a ser parte, tem uma parte do santo dentro da sua própria essência. E isso é aflorado na feitura. Então, uma outra coisa importante são as cores. Cada santo, como eu disse antes, tem um patamar de cores para que seja utilizado na confecção do seu santo, do seu fio, aliás, e que são vários. E ao longo do tempo vai se utilizando um pouco menos. Só que aí também você vai utilizar, nem sempre, evidentemente, isso é uma convenção, mas nem sempre é utilizado, vamos dizer, uma espessura maior. Como eu disse antes, dos fios grandes, que aí tem búzios, insígnias, palha, o que a pessoa quiser colocar, pedras diversificadas, porém com aquele significado. Vale lembrar também que o material tem que ser material como porcelana, cerâmica, né, materiais que não sejam industrializados, como o plástico, por exemplo, porque o plástico ele não tem a nobreza necessária para a feitura de um fio. Então, evita-se o plástico a todo custo. O famoso jeitinho tem muita gente que dá, mas não é o recomendado. É melhor que você economize, você compre o seu bom cordonê para que dure. As miçangas que têm procedência, porque muitas vezes
existe a falsificação, com vidro no lugar da cerâmica, no lugar do murano. Então, muita gente vende vidro e muita gente compra gato por lebre. Isso é uma questão da vida prática. Então, é importante que se tenha isso. Então, eu disse do Rungev, o Rungev normalmente é dado às pessoas de Yansan. Você tem o Laguidibá, que são feitos do chifre do boi ou do touro, enfim, eles são cortados muito finos, na cor escura ou clara, né? Ou branco, preto, marfim, uma cor mais né, de marfim, ou meio amarronzado, quase preto. Isso para preto, amarronzado, é destinado ao Mulu. E o branco, muitas vezes, é destinado ao Oxalá, algumas qualidades. Mas algumas outras pessoas acabam utilizando para várias outras coisas, porque é um material que é muito resistente. Então, você às vezes pode utilizar numa roupa bordada, por exemplo, e fica bem interessante. Daqui a pouco nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, na Sensorial FM com Candomblé Total todas as quartas-feiras, Gislaine Vicente com vocês. E para finalizar nesse bloco, tem ainda alguns itens, né, que eu não falei anteriormente. Por exemplo, a gente tem também, e isso é muito interessante de falar, porque isso também traz uma forma de diferenciação do Omorixá, porque cada fio de conta ele indica a hierarquia, a situação dentro daquele patamar de iniciação. Alguns outros são de uso cotidiano. Então existe todo um contexto. O quelê é um fio de conta também, só que ele é de várias pernas e ele é mais justo, ele não é um fio usado como se fosse um colar, por exemplo, ou um pouco maior, que vem pelo meio, perto da barriga, perto do umbigo. Não, ele é curto e ele tem um propósito, que é a aliança com o santo, a aliança com o orixá. Então não é um adorno e não é para se usar no dia a dia. Aquilo vai se usar durante um período iniciático, até se confirmar alguns procedimentos. Então, não é de uso comum, como um fio normal, como eu disse antes, que é chamado na Umbanda de guia. Então, aquilo não é utilizado no dia a dia. Depois de um período, ele é retirado e é dado um destino a ele. É guardado e depois ele é devidamente destinado a outras situações. Então eu queria, para finalizar, um trechinho de um livro do Raul Lodi, que é um etnólogo, um antropólogo, um estudioso da religião há muito tempo. E ele trabalhou no Museu Carioca,
em museus baianos, e ele tem muitos livros sobre culinária, sobre indumentária, sobre várias coisas. E um deles é destinado exclusivamente aos fios de contas utilizados no candomblé. E ele tem um trecho que é bem legal, porque ele dá bem o que é o fio de conta para nós. E diz assim: o fio de contas é emblema social e religioso que marca um compromisso ético e cultural entre os homens e o santo, entre homem e santo. É um objeto de uso cotidiano, público, situando o indivíduo na sociedade do terreiro. Perdão. Há critérios que compõem os textos visuais dos fios de contas, proporcionando identificação de santos, papéis sociais, rituais de passagem, como quelê, ou ainda fios de contas mais sofisticados, que além de identificar o indivíduo, sua atuação no terreiro, ainda identifica o tipo de nação, ora por cor, ora por emblema, como é o caso do Ronjev ou do Ronjeb para os Jeje. Tem as duas grafias. O texto visual do fio de contas, que é lido, compreendido e estabelecido por artesãos, filhos de santo, pais e mães de santo, ogãs, equedes, iaôs, abiãs, entre outros, sinaliza a vida religiosa e social dos terreiros, transitando entre códigos tradicionais e outros emergentes e dinâmicos, contudo, mantenedores do próprio ser fio de contas. Então, esse universo todo, ele quer dizer que isso tudo tem um signo, isso tudo tem um significado, uma forma como isso se apresenta à sociedade. Então, recomendo a leitura de Raul Lodi. Ele tem vários livros, não só sobre indumentária, mas sobre alimentação, alguns outros procedimentos. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, deixando novamente os meus contatos para que você mande, sim, sua sugestão, crítica construtiva e lógico que a sua participação é sempre maravilhosa para a gente. gislainevicente07@gmail.com. Os meus dois telefones, 11 977547604 é o WhatsApp, e o 11 92006 1386. Temos também o Messenger no meu Facebook, que é Gislaine Vicente, logo abaixo tem Gislaine Araújo e vice-versa. Eu fico muito agradecida à ajuda e à companhia de vocês. Um abraço, até a próxima. Sensorial FM.